Takashi é um estudante do ensino médio, cara, que tá constantemente deprimido porque a sua paixão de infância abandonou ele pra ficar com seu melhor amigo. Embora tenha outras garotas atraentes que gostam dele, né, ele é só um péssimo idiota que não consegue superar o seu primeiro amor, assim como eu, né. Mas além da sua patética vida amorosa, o Takashi é na verdade um lutador muito habilidoso que não é apenas corajoso, mas também tem um senso de justiça extremamente forte. Logo, ele se encontraria num mundo apocalíptico saído de dentro de um videogame, e o Takashi lideraria um grupo de estudantes que estavam tentando se defender contra uma horda de zumbis do ensino médio e que seguem para tomar um gole do suco cerebral. Eles sobem então pro telhado, mal conseguindo recuperar o fôlego, e usam um taco de beisebol ou qualquer outra ferramenta disponível para bater na cabeça dos zumbis. A única garota que tá com eles decide esfaquear um dos zumbis que persegue ela com uma vara, indo em direção à monitora-chefe. Mas acabou que ela pagou o preço por isso, porque o zumbi não é afetado com esse tipo de negócio, né? Mesmo que tire as entranhas dele, ele acaba usando o pau que ela enfiou nele para jogar ela na parede. Então ela cai imediatamente e enlouquece, porque o zumbi tá prestes a festejar com ela ali. No entanto, antes que ele possa devorá-la, Hisashi nota a situação difícil e corre ali para marcar um home run com o cérebro do zumbi. Ele lembra dessa garota que deveria mirar na cabeça, enquanto eles sobem rapidamente, deixando Takashi para cobrir as suas costas. Ele dá uma olhada no número de zumbis perambulando por ali pelo telhado, que se deliciam com os estudantes infelizes e soltam gritos de frustração diante de toda essa bagunça. Takashi, Hisashi e Rei sempre foram amigos íntimos de infância. O Takashi costumava sempre ter uma quedinha aí pela Rei, só que ao longo prazo seu complexo de inferioridade fez ele presumir que ela se apaixonou por Hisashi. Só que ao ouvir isso, seus sentimentos, né, acabaram mudando de uma vez por todas. Então ele estava num determinado momento antes de tudo acontecer. Lá estava de mau humor na varanda, numa tarde quente, então ele percebeu um homem batendo a cabeça timidamente no portão da escola. Ele observou a distância enquanto os professores responsáveis interrogavam lá para esse pobre zumbi do mundo aí que só queria um autógrafo do diretor delicioso da escola, né? Não leva a mal, galera, isso aqui é só uma brincadeira. O professor de educação física então resolveu mostrar a sua força na frente da professora que ele queria impressionar e se arrependeu instantaneamente quando foi mordido no braço por esse zumbi. O resto dos professores observou enquanto o professor desmaiava no chão e eles pensavam que ele morreu com essa mordida, mas ele logo começou a se transformar num zumbi comedor de gente e atacar todo mundo que estava ali. Então nunca se esqueçam, rapazes e senhoras, primeiro, quando você vê alguém mordendo um braço assim, você corre, né? Porque provavelmente não é coisa boa. O Takashi imediatamente então se dirigiu de volta para a aula e agarrou a Rei pelo braço, pronto para levar ela para um lugar seguro. Como sempre, o Hisashi queria saber o que estava acontecendo, enquanto uma garota que se chama Saya também quer saber, porque basicamente ela é inútil, né? E tenta esconder o seu ciúme aí do Takashi. E do outro lado da sala de aula, o Takashi informa sobre o incidente no portão. Só que a Rei pensa que é outra das suas pegadinhas para chamar a atenção dela. Então nessa hora ele deu um tapão na cara dela na frente de todo mundo, passando automaticamente uma mensagem de que ele não tá ali para brincar ou buscar algum tipo de validação legal. Juntos então, o grupo de amigos vai embora da sala de aula, deixando os incrédulos para trás. Se movendo muito rápido, inclusive para que a Rei possa entrar em contato com o pai dela, que é o chefe da polícia da cidade, o rosto que fica pálido completamente no instante quando a linha não se conecta. E ela começa a imaginar o pior, qualquer coisa que está acontecendo. Então ela congela no estado de choque, mas ao mesmo tempo é anunciada que a escola seria evacuada imediatamente devido aos ataques violentos nos andares inferiores. Todos ouvem atentamente as instruções do locutor, mas ele acaba sendo atacado no final também e todos são forçados a ouvir enquanto ele grita em desespero através do microfone enquanto é devorado pelos zumbis, cara. A escola inteira acaba sendo lançada num caos total, enquanto todo mundo tá empurrando um ao outro ali, um do lado do outro, cuidando da sua própria pele. Graças ao Takashi, eles são os primeiros a sair do corredor antes que eventualmente encontrem o seu professor de japonês que foi zumbificado. Ele briga com o Rei, que tá segurando um poste ali, mas ela fica hesitante, né, já que era o professor deles. Só que com o empurrãozinho do Hisashi, ela luta e volta tudo ao normal, exibindo sua incrível capacidade atlética que permite a ela acertar golpes sucessivos nele antes de esfaquear ele no peito. Claro que isso não é o suficiente para acabar com o zumbi, né, que começa a se mover apesar da vara estar presa no coração dele. O Hisashi corre no seu auxílio, trava o pescoço do zumbi por trás como um mestre de jiu-jitsu, só que ele simplesmente faz um movimento de 270 graus com a cabeça e morde o braço do Hisashi. Eles tentam fazer o bicho soltar, só que os esforços são infrutíferos, não adianta de nada, até arrancar completamente um pedaço do braço do Hisashi. Hisashi começa a gritar, se sentir envergonhado na frente da sua namorada, que também começa a chorar e pede pro Takashi se tornar um homem e fazer alguma coisa ao invés de ficar parado ali como se fosse um completo idiota. Ele então corre pro zumbi, bate na cabeça dele, dividindo a caveira e eventualmente matando o cara pra sempre. Eles imediatamente percebem que eles não podem enfrentar os zumbis sozinhos, então vão pro telhado, na esperança de se esconder na torre de observação, que é totalmente segura. No caminho, eles também notam que a cidade inteira virou de cabeça para baixo, e a sua força de defesa especial já implantou as pessoas por toda a cidade para poder acabar com os zumbis. A Rei começa a acenar por ajuda, só que a aeronave das forças especiais se aproxima, mas não vai para eles. Hisashi diz a ela para
para não se preocupar e espera pela ajuda deles, porque eles têm suas prioridades e certamente não podem cuidar daquilo ali, já que muitos alunos, inclusive, não tiveram a mesma sorte que eles e foram devorados pelos zumbis. Todos procuram apenas a própria segurança e até mesmo os melhores amigos traem uns aos outros quando eles estão confrontados numa situação de risco de vida. Em alguns minutos, toda a escola se tornou um festival de monstros. No entanto, Takashi e seus amigos conseguiram garantir um lugar mais seguro possível para todos eles, né? E infelizmente o senhor faixa preta de jiu-jitsu começou a zumbificar, tossindo sangue como uma fonte de água, eventualmente se perdendo em poucos segundos. Ele pediu ao Takashi para ajudar ele a morrer pacificamente, jogando ele do telhado. No entanto, a Rei não concorda e prefere assistir enquanto ele espalha sangue por toda parte durante os estágios finais da sua dolorosa transformação. Takashi engole seus medos e se move para acabar com Hisashi, antes que seja tarde demais. No entanto, a Rei começa a reclamar e fala várias bobagens, afirmando que Hisashi é especial e não se transformaria em zumbi como os outros. Só então o Hisashi se levanta totalmente zumbificado e pronto para dar a primeira mordida. Takashi destrói os sonhos dele, quebrando o seu crânio, e a Rei começa a gritar em agonia com isso tudo assim que ele falece, dizendo que teria preferido ser mordida pelo Hisashi do que ficar sem ele. Ela também acusa o Takashi de gostar secretamente da morte do Hisashi, já que basicamente ela escolheu ele em vez dele. Mas o Takashi foi um homem sensato, cara, decidiu dar a ela algum espaço, desabafando sua raiva sobre os zumbis através do seu bastão. No entanto, ela segura ele antes que ele possa remover as barricadas e pede desculpas pela impulsividade dela. Eles decidem fazer uma pausa e relaxar a cabeça e reavaliar toda a situação, tudo que está acontecendo. No entanto, isso também se torna um grande problema, porque tem que olhar para o cadáver do Hisashi continuamente que tá lá. Nesse momento, a Rei pegou emprestado o telefone de Takashi na tentativa de ligar para o seu pai usando uma linha privada pela segunda vez. Dessa vez, ele atendeu, graças a Deus. Só que diferente de qualquer outro pai, ele começou a instruir eles sobre como evacuar essa cidade toda aí em segurança, devido a essa comoção na sua casa. No entanto, cara, a linha acaba sendo cortada de novo e tudo que eles podem ouvir são tiros e sons de mastigação. Então, nessa hora, a Rei começou a chorar mesmo depois de tudo que o pai dela falou, porque agora percebeu que a sua família se foi e a única pessoa em que ela pode confiar é o Takashi, o mesmo cara que ela rejeitou no passado, né, justamente pelo fato dele ser manco. Enquanto isso, dentro do prédio, Saya se vê presa com um gordinho ali, que não é apenas inútil atleticamente, mas também um idiota que não consegue nem pensar por si mesmo. Ele continua reclamando sobre entrar em contato com a polícia para salvá-los, e a Saya assume a responsabilidade para explicar a ele que o Japão é muito populoso, e ninguém tem tempo para isso. Enquanto isso, na enfermaria, uma enfermeira despreocupada chamada Sensei dos Melões, ou melhor, Shizuka, está sendo protegida ali por um simplório total que não consegue deixar de proteger um dos últimos melões gigantes deixados no mundo com a sua vida, que parece delicioso para ele. Ele também é rapidamente invadido por uma horda de zumbis lá, e quando ele se move para atacar a Shizuka, uma garota aparece ali com uma katana de madeira e mata todos eles rapidamente na velocidade da luz. A garota calma, controlada, se apresenta como Saiko, e ela rapidamente conhece a bravura do outro cara lá, mas deixa claro que certamente não podem ter um zumbi por ali perseguindo eles na escola, e ela acaba com ele também por um bem maior. Então se prepara para a próxima onda de zumbis com um sorriso de vilão no rosto. Ela provavelmente está animada, né, por ter acabado de ganhar um ingresso para jogar um videogame de apocalipse zumbi de ação ao vivo. Saya e o gordinho então encontram um caminho para o laboratório onde tem uma oportunidade de trabalhar com algum equipamento técnico. É aqui que o gordo revela o seu gênio interior, cara. Ele rapidamente constrói um rifle improvisado usando uma prancha e uma pistola de pregos ali movida a gás e começa a entrar no seu modo John Wick interior na hora certa para atirar na cabeça dos zumbis atacantes. Um após o outro ali, ele instrui Saya para se proteger dos pregos, né, por esse calor da batalha ali, mas ela acaba que não permitiria que um Kota inútil, né, dê ordens para ela por perto. Só que ele nessa hora apela pro ego dela, implorando que não tem escolha a não ser fazer o que ele pede. Então, de volta ao telhado, Takashi e Rei limpam uma barricada e uma horda de zumbis atrás dela com uma mangueira de incêndio. Ele elogia ela por ter tido a ideia brilhante sozinha, mas ela lembra que simplesmente se lembrou de quando eles costumavam ter aulas de combate de incêndio juntos. Essa conversa aí só traz de volta alguns problemas do Takashi do passado, né, que ele percebe e imediatamente muda o tópico. A dupla então usa seus bastões e as lanças para eliminar qualquer inimigo que encontram ali enquanto descem pelo pátio. Eles estão otimistas de que alguns alunos ainda podem estar vivos, e o Kota continua lá como John Wick, matando os zumbis enquanto a Saya não faz nada além de implorar ele e controlá-lo, enquanto ignora um administrador pronto para experimentá-la por trás. Então acaba que ela começa a gritar imediatamente aterrorizada com a sua morte iminente, alertando o Kota que tenta acertar, mas fica sem munição na pistola de pregos. Como último recurso então, ela pega a primeira coisa que vem na sua mão e perfura profundamente a cabeça do cara enquanto grita ali que ela quer sua mãe. Os outros dois chegam como resultado dos seus gritos instantâneos e eles imediatamente se dividem em diferentes instruções aí para lidar com as ameaças ao seu redor. Quando tudo começa a se acalmar, a Saya finalmente baixa a guarda, permitindo que o trauma de todo mundo ali, do incidente, domine ela completamente. Acontece que ela estava intencionalmente agindo como uma pessoa ruim para motivar o gordinho a se tornar um homem, e agora ela não precisa mais desempenhar esse papel ruim aí. Ela então cai em uma fonte de lágrimas quentes absurda,
e ela decide reavaliar toda a situação na sala dos professores, onde aprendem com a notícia de que a polícia começou a tomar as medidas drásticas para acabar com a comoção em toda a cidade. Eles logo descobrem que o apocalipse zumbi estava acontecendo simultaneamente no mundo todo, não só no Japão. Rei começa a ficar otimista com a situação, mas a Saya deixa claro que essa é uma pandemia, então a situação não vai piorar, né, ou melhorar em breve. Eles então propõem esperar a propagação da infecção, acreditando que os mortos-vivos vão se decompor depois de um tempo. No entanto, a Saya aconselha a não confiar nos seus conhecimentos médicos e, em vez disso, encontrar suas famílias e passar um pouco de tempo que lhes resta juntos. Eles saem correndo para a escola e vão para o estacionamento, onde vêm alguns estudantes cercados, então eles entram em ação e salvam eles com a força de elite especial de ninjas. Eles decidem então voltar para o prédio para planejar o caminho até o carro, e a Saya informa que descobriu que os zumbis não podem usar um sentido visual, mas eles precisam de um voluntário para testar essa teoria. Depois de um tempo, Takashi se voluntaria, se oferece para se tornar o cordeiro do sacrifício ali, né, e embora a Rei aponte fortemente a sua decisão e ela seja oposta a isso, ele vai na frente para testar essa teoria. Os fãs ficam assustados, mas ele conseguiu ainda assim melhorar instantaneamente a história toda, né? Finalmente ele aumenta o correr de riscos da vida dele, então ele vai pro meio de todo mundo e descobre a verdade. Ele joga um sapato no canto para desviar a atenção dos zumbis no seu caminho e abre caminho para a porta principal para que o grupo se aproxime do ônibus, né? Todos começam a se dirigir para a porta sem pressa até que a arma do último cara bate na grade. Foi nesse momento aí que ele percebeu que ele tava mal pra caramba, fez besteira, cara. Produzindo um som muito alto que ecoou pela escola inteira, os zumbis nas proximidades da escola começaram a correr em direção à sua localização. E eles não tinham escolha, a não ser correr pro ônibus, né? A Saya assumiu a liderança, batendo a cabeça após cabeça, enquanto o Psycho ali e os outros seguem de perto atrás. No caminho do ônibus, então, o mesmo cara que estragou seu plano antes, né? A primeira pessoa a ser cercada e mordida pelos zumbis. A sua namorada rapidamente se vira pra reunir com o seu homem ali, só que a Saya tenta impedir ela de fazer essa tolice, mas ela se solta e vai pro festival de comida pra se tornar um zumbi também, e acaba que ela tá do lado do namorado, né, morreu feliz. Saya tá furiosa por estar cercada apenas por idiotas, que se inspiram em histórias de Romeu e Julieta, e sem conseguir notar. Então eles entram no ônibus enquanto Takashi e Psycho seguram uma linha de defesa antes que possam diminuir a distância, e aí é quando os sobreviventes sendo perseguidos à distância imploram pra esperarem por ele, pouco antes da Rei perceber que um professor desagradável tá junto com ele, né, é um cara que ela absolutamente detesta. E ela garante que Takashi não salve esse cara, e o Takashi não entende porque ela odeia o cara, mas logo todos vão descobrir a verdade quando o professor larga um aluno que pede ajuda e tropeçou, e já que o cara é um canalha total, né, a gente vai chamar ele de escória, porque ele largou a criança no chão. Então a Sensei dos Melões acelera saindo com o ônibus, passando por vários zumbis com um monte de latas de água vazias ao longo do caminho. Uma vez que eles saíram da escola, rapidamente o escória sugere que nomeie ele como líder, mesmo que tenha sobrevivido apenas no trabalho em equipe durante todo esse tempo. Mesmo logo depois disso, que haja uma discussão sobre pra onde eles deveriam ir em seguida, um dos alunos que eles resgatam anteriormente tenta começar uma briga com Takashi. Rei rapidamente coloca essa pessoa no seu lugar usando o puxão, e a escória aí usa uma comoção mais uma vez como oportunidade para levantar a questão da escolha dele como líder, apresentando-se mais uma vez como candidato adequado, tal como o único professor a bordo. Todos os alunos que trouxeram com ele apoiam firmemente o voto majoritário, e ele se nomeia o líder do grupo. Lembra, galera, não dá pra confiar nunca num personagem com olhos finos, né? Então a Rei se chateia com isso tudo. Com esse desenvolvimento, ela desce do ônibus e diz ao Takashi que nunca voltaria até que o problema com o professor seja resolvido. Antes que eles possam chegar a uma conclusão, outro ônibus cheio de zumbis bate neles, causando um grande acidente no processo. O ônibus bloqueia o túnel sobre a ponte e acaba que os dois se separam do resto do grupo ali, que ainda estão dentro do ônibus. Takashi discute apressadamente o plano para encontrar com eles na noite seguinte com o Psycho, e depois todos correm para longe do local antes de serem pegos pela explosão do ônibus em chamas. Imediatamente depois de saírem do túnel, Takashi acaba sendo atacado por um poderoso motociclista que pega ele de surpresa, apesar de um capacete na sua cabeça. Graças a Deus ele começa a estrangular o cara enquanto tenta mordê-lo, mas o Takashi se esforça para garantir que o beijo do zumbi não alcance ele de qualquer custo, até que a Rei finalmente aparece por trás para salvar ele na hora exata. Eles então usam a motocicleta do zumbi para percorrer a cidade zumbi até que a noite finalmente chegue. O Takashi começa a aconselhar a Rei a tocar rapidamente da grama, porque ninguém se importa com eles e continua acenando por vários aviões ali, como idiotas, esperando por ajuda. Mas do outro lado, o grupo do ônibus está preso num trânsito que mal consegue cobrir uma distância razoável, né, graças à vigilância rigorosa dos militares. Uma vez que os mortos-vivos são avistados, eles rapidamente os abatem sem hesitação, e os barulhos altos das suas armas assustam as garotas frágeis do ônibus, permitindo que o escória, mais uma vez, tenha a oportunidade perfeita para solidificar sua dependência dele. Depois de andar de motocicleta pela cidade por horas, eles começam a ficar cansados, enquanto veem um carro de polícia parado num certo canto, e eles decidem mudar o passeio para algo mais confortável. Eles se aproximam do carro com entusiasmo, mas ficam chocados ao ver que um caminhão esmagou a polícia lá dentro.
Rei então saqueia as armas do cadáver sem hesitação e entrega a arma pro Takashi, que segura essa arma como um ovo frágil, né? E a Rei também entrega a ele algumas balas manchadas de sangue que ela roubou de um outro policial, que estava morto. Enquanto ele luta para segurar essa arma, Rei sugere que eles joguem fora as armas antigas, porque agora eles têm novas. Só que o Takashi, cara, ele tá meio receoso, né, de jogar tudo fora, porque uma arma tende a ser inútil quando o atirador não consegue atirar. E eles vão então para um posto de gasolina para abastecer a motocicleta e descobrem que é uma estação de autoatendimento que usa cartões ou moedas para a operação. O Takashi, nessa hora, ele não tem dinheiro suficiente para abastecer o tanque de gasolina, a qual a Rei responde amaldiçoando ele. O Takashi se ofende ali e acusa ela de comprar ele como falecido namorado, que era muito rico. E eu pessoalmente não aceitaria esse nível de respeito, né? Isso só faz ela xingar ele cada vez mais, chamando de idiota falido. Ele então pede para que ela pague a gasolina, mas ela começa a inventar algumas desculpas sobre o paradeiro da sua bolsa, né? Como se as mulheres pagassem as contas. Nessa hora ele se afasta e fala para ela para aguentar firme enquanto ele descobre algo ali dentro do mini mercado, né? O anexo no posto de combustível. Ele tenta operar a caixa registradora, mas como também foi danificada, ele acaba usando essa oportunidade para arrombar tudo e retirar ali todo o que ele quer, tá ligado? A máquina começa a cuspir dinheiro do jeito que ele nunca tinha visto, então ele vai lá e pega e se diverte lá dentro. A Rei então é agredida com o senhor gotejando, né, que mantém ela como refém com uma faca no seu pescoço. Ele faz o Takashi jogar fora o seu bastão e enche o tanque da moto usando o dinheiro que ele roubou da caixa registradora. Ele tenta argumentar como gotejador senhor aí, mas o cara já se foi há muito tempo, tá fora de si. A única coisa que ele pode fazer é pensar com clareza. Com isso, o Takashi fecha a distância de uma maneira inteligente entre eles, apontando uma arma no peito do cara e disparando sem hesitar. O cara começa a gritar de dor como se fosse um bebê, mas a Rei aparentemente quer punir ele por mexer com ela. O Takashi rapidamente impede de fazer isso aí, falando que ele chamou a atenção de uma horda de zumbis que estavam vindo na sua direção graças a todos os gritos e tudo mais. E eles rapidamente deixaram o local com o cara pra trás como uma lembrança para os zumbis festejarem ali enquanto dirigiam pra segurança. No dia seguinte, o grupo de Saya estava preso no trânsito e foi forçado a ouvir os discursos entorpecentes do Escória, né? O Kota sugere que eles vão para uma área onde tem muita presença militar, em vez de ficar preso na cidade, né? Onde pode haver meios de proteger a si mesmos. E as outras pessoas abraçam o conceito, né? Os dois começam a planejar o seu próximo passo, e ela afirma que os militares seriam bem rigorosos sobre quem levariam para a cidade, que podem ser mortos, alegando que podem estar infectados. Ao mesmo tempo, Takashi e Rei fogem de alguns bandidos que estão fazendo tumultos nas ruas. Quando o grupo percebe a sua presença, eles começam a atirar indiscriminadamente, sem se importar se são infectados ou não. Graças a Deus, eles conseguem passar muito rápido pelas balas voando e evitam esse caos, apenas testemunhando a polícia abatendo brutalmente os civis normais ali que tentavam atravessar a ponte numa zona de guerra. Assim como Saya presumiu, qualquer pequeno erro cometido por civis tentando cruzar ali a ponte provavelmente levaria à morte. Um grupo de crianças excessivamente entusiasmados logo se aproxima do posto de controle exibindo muito dinheiro e alegando que eles não precisam ouvir a polícia. A polícia apenas dá algum aviso para eles antes de imediatamente atirarem eles no oceano usando uma mangueira de incêndio ali em vez de armas reais, porque não são ameaças, né, reais. Enquanto o Escória continua seus intermináveis discursos de como eles têm que se fraternizar, Saiko sugere que eles saiam do ônibus e se encontrem com Takashi, conforme planejado no dia anterior. Saya não pode deixar de suspeitar que Saiko tem alguns sentimentos por Takashi, mas ela começa a negar, alegando que só se importa com a promessa deles. Uma desculpa meio óbvia, né, que acaba enfurecendo a Saya, que cerrou os dentes em silêncio. Uma vez que a Sensei dos Melões se oferece para acompanhar eles até o ponto de encontro, a Escória descobre a sua trama e pergunta a eles o que eles estão planejando fazer. Eles claramente lembram de que não tem obrigação de ficar com esse cara. No entanto, parece que ele apenas quer a Sensei dos Melões, a Shizuka, que ela fique para trás porque ela carrega um tesouro nacional com ela, e ele tenta se aproximar deles apenas para ser parado por Kota, que coça o gosto dele com o rifle da pistola de pregos. Ele diz que errou intencionalmente e não se importaria em bagunçar o seu lindo rosto para poder compensar todas as vezes que ele fez os subordinados intimidá-lo. O Kota de repente libera o seu coringa interior aí, e com um sorriso visível no rosto, ele olha cheio de determinação e consegue intimidar o cara, chegando ao ponto de que ele recua, dando às meninas bastante tempo para irem embora sem incidentes. Uma vez do lado de fora, elas logo se arrependem da sua decisão de deixar o ônibus, porque são imediatamente cercadas por zumbis. Só que uma vez o Kota reclama que tá quase sem munição, portanto, cabe à forte e poderosa Saiko liderar um ataque. O Takashi aparece no céu então com a sua motocicleta bolada, seguida pela Rei, que começa a trabalhar na sua magia com a vara ali, e quando eles estão prestes a ser dominados, o Takashi joga uma arma pro Kota, e aí, cara, é quando um atirador natural surge nele. Ele pode até mesmo fazer movimentos de videogame na vida real, cara. O Takashi continua limpando alguns zumbis usando seus pneus traseiros como um membro de uma gangue da motocicleta antes de fazer um ataque de combo impulsivo com Saiko e sua fiel espada de madeira, depois de um breve reencontro sincero deles.
Takashi então informa eles que a ponte à frente é uma área proibida, o que significa que eles terão que encontrar outra rota para sair para uma parte leste da cidade. A Shizuka informa eles que tem um lugar para onde eles poderiam passar a noite. Não tem uma bela vista, mas também tem um carro muito grande que todos podem caber. Uma vez que todos concordam com esse plano, Takashi sai com a Sensei dos Melões para se certificar de que o lugar é seguro antes que os outros sigam o exemplo. Eventualmente, todos acabam chegando no apartamento na periferia da cidade, onde não tem muita gente. O Kota fica animado ao ver por si mesmo o veículo desse apartamento, que era na verdade um tanque de nível militar, fazendo todos presumirem que essa amiga aí da Sensei dos Melões deve ser uma grande militar ou envolvida com a máfia de alguma forma. O cara começa a procurar por várias armas dentro da casa, né? Logo eles acabam tirando a sorte grande e descobrem um armário da sala de estar cheio delas. Dentro do armário tem conjuntos de todos os sonhos americanos de armas, e o Kota não pode deixar de transbordar de alegria no momento em que ele coloca as mãos em alguns dos mais recentes modelos de rifles. Ele começa a desmontar ali, falando sobre as partículas das armas e tal, algo que apenas um viciado em Call of Duty pode se identificar. O Takashi tenta conversar com ele, mas ele tá totalmente empenhado em conferir algumas das belezuras diante dos seus olhos, tendo certeza de que escolheria essas armas em vez do encontro com a saia. Quando o Takashi brinca ali apontando a espingarda para ele começa a enlouquecer, porque aparentemente pode estar carregado, e ele diz ao Takashi que certamente teria chance com os mortos-vivos lá fora, porque a guerra não vai acabar tão cedo, já que as negociações não podem ser feitas com os zumbis. O Kota começa a carregar as armas uma após a outra, levando o Takashi a perguntar onde ele aprendeu a usar uma arma. Sem surpresa, o Kota revela que uma vez ele viajou para a América e foi treinado por um mês por um atirador profissional que já tinha servido na Força Delta. Depois de carregar as armas, eles ligam a TV, onde assistem um protesto aos vivos lá, todos os civis ali ainda presos na ponte. Eles desistiram de cruzar a ponte mais cedo, e os manifestantes afirmaram que a pandemia é o resultado de um vazamento biológico e exigem que o governo responda pelos seus crimes. Para piorar essa situação, uma criança infectada está sob os cuidados da sua mãe, que se transforma em zumbi e morde a mãe. Os dois se tornam zumbis completos em poucos segundos e a polícia enlouquece, o que faz eles acabarem arrancando a cabeça dos dois rapidamente. Os manifestantes da ponte testemunham esse incidente e ficam ainda mais agitados por um homem palastrão que parece ser o seu líder. Eles começam a acusar a polícia de abusar dos seus poderes, que faz com que o chefe se aproxime deles de uma maneira fria, dizendo a eles claramente para se afastar. Quando eles recusam a ouvir, acaba que ele é abatido pelo chefe da polícia e morre instantaneamente, e todos logo percebem que o seu direito humano fundamental não significa mais nada. Os civis desarmados começam a entrar em pânico e os policiais perdem a vontade de permanecer vivos, simplesmente desistindo enquanto ainda estão lá e não são zumbis. No apartamento então eles começam a ouvir o latido de um cachorro, chamando a atenção de um bando de zumbis para sua localização. Um homem solitário tenta segurar eles com a arma, mas acaba atraindo a atenção para si mesmo e eventualmente fica sobrecarregado no processo. Takashi sugere que eles limpem a área com algumas armas que adquiriram, só que Saiko se opõe a isso, afirmando que isso só comprometerá a localização deles. Ela também apaga as luzes da casa para evitar a atenção dos vivos, que podem tentar tirar vantagem do seu cavalheirismo enquanto observam a vizinhança. Takashi avista um pai e uma criança tentando o seu melhor para escapar dos zumbis. O pai bate na porta de um prédio com as luzes acesas, mas os ocupantes mandam ele ir embora. Ele implora pelo menos que levem sua filha com eles, e depois de vários pedidos em vão, ele ameaça arrombar a porta se as pessoas dentro não ajudarem a sua filha. Eventualmente elas cedem a sua exigência, prometendo abrir a porta, e só acalmam ele quando ele baixa a guarda, cara. Aí eles abrem a porta e esfaqueiam o cara no peito na frente da sua própria filha, enquanto se desculpam pelas suas ações hediondas. A menina grita em lágrimas, prometendo retornar como mulher gato e se vingar desses vilões um dia que mataram o seu pai. Ele diz para ela se esconder rapidamente, onde não há mais ninguém, e morre logo depois. Só que o choro alto da criança, cara, atrai todos os zumbis pro complexo. O Takashi luta para evitar agir impulsivamente, mas o Kota atira na cabeça dos zumbis perto dela, um após o outro, dando coragem pro Takashi, que imediatamente sai para resgatar a garotinha. Ele monta na sua motocicleta e vai fazendo barulho alto pra caramba do apartamento sozinho, quando o Kota apoia ele com o poder de fogo da varanda, permitindo a ele uma viagem tranquila em direção à localização da garota. Ele faz uma curva fechada para dentro do complexo apenas para tropeçar no cadáver e quase destruir a moto no processo. Antes mesmo dele agir, o Kota cobre uma entrada com a sua incrível habilidade de corte ali, permitindo que o Takashi se concentre em salvar a menina. Ele então usa o pé de cabra para bater na cabeça dos zumbis, um atrás do outro, e aí ele consegue se esgueirar por trás deles e usa uma arma. Enquanto isso, as meninas se preparam para evacuar o prédio para ajudar o Takashi, que certamente não conseguiria encontrar o caminho de volta com uma motocicleta. Takashi ajuda a menina a descansar o seu pai, colocando uma flor nas roupas sobre ele, e assim que ela encontra a paz, ele carrega ela nas costas ao longo da cerca, tentando o seu melhor para não tropeçar por nenhum segundo.
Na mesma hora, de repente, a garota informa que precisa fazer xixi com urgência. O Takashi pede a ela para se segurar, mas ela diz que não pode, porque tá se segurando antes mesmo do seu pai morrer. E aí o Takashi se depara com um novo problema, onde ele fala para ela que ela tem que fazer xixi exatamente onde tá, ou fazer uma manobra impossível, como por exemplo levar ela ao banheiro. No final, ele dá a permissão para ela fazer xixi nele. No entanto, como eles estão parados no mesmo lugar há muito tempo, eles são cercados pelos zumbis mais uma vez. Só então, o grupo atravessa o chifre de zumbis ali como um tanque e chega no local deles para resgatá-los a tempo. Saiko é a primeira pessoa a começar a arrastar, enquanto Kota segue o exemplo com uma espingarda e então envia um bando de zumbis voando de uma vez só. Eles ganham muito tempo suficiente para o Takashi e a menina pularem no veículo, aonde eles se afastam honestamente felizes por terem sobrevivido a um dia na pandemia de zumbis. No próximo dia, eles usam o tanque para atravessar o outro lado do rio, passando por uma parte mais rasa. Eles corretamente apresentam a garotinha, cujo nome é Alice. O gordinho tenta convencer o Takashi a usar armas, mas ele sempre insiste em usar o seu bastão. Ele diz que mesmo sendo inútil com uma arma, ele deveria segurar ela, já que a mira de uma espingarda não é a sua precisão. As meninas finalmente trocam de roupa então, graças a Sensei dos Melões, e os rapazes ficam impressionados quando encontram as garotas todas vestidas como um grupo profissional. E eles decidiram que dessa vez não querem morrer. Rei também se equipa pra caramba com uma arma, que também funciona como uma lança, e os caras vão na frente para explorar a área e buscar os possíveis grupos de zumbis, depois do qual a Shizuka dirige o tanque através da colina íngreme com bastante facilidade. Eles então verificam a área e acaba sendo completamente desprovida de humanos e zumbis, então decidem ir até a casa de Saya para garantir a segurança da sua família. Rei chama a atenção de Takashi pelas belas paisagens e pelo fato de não terem encontrado qualquer morto-vivo desde que cruzaram o rio. Só que o pensamento deles acaba sendo azarado aí, né? Essa situação acaba virando, porque logo eles encontram um enxame de zumbis que eles tentam evitar o máximo possível tomando rotas alternativas, só que eles acabam notando uma cerca de aço na hora errada ali e mal conseguem evitar de bater a cabeça graças às instruções de Saiko que a Sensei dos Melões deu. Não tem escolha deles a não ser seguir as instruções de Kota, pisando fundo no acelerador e tirando eles do alcance dos zumbis, antes que o sangue dos mortos-vivos trave o pneu do veículo no lugar. Eles aceleram em direção a uma parede antes que ela acione do nada os freios, jogando o rei para longe do veículo. Apesar do ataque de Takashi tentar segurá-la, ele cai no chão perto dos zumbis e fica imobilizado graças ao impacto desde a queda. Esperançosamente, os seus implantes não estouram. Takashi rapidamente salta para proteger ela, disparando a espingarda nos inimigos. Ele mal consegue acertar ninguém no início, mas depois de uma rápida lição do Kota, ele começa a eliminar facilmente cada um dos zumbis com seus ataques. Depois de alguns tiros, ele tenta recarregar a arma, mas apenas solta descuidadamente o restante das balas. Assim, ele acabou soltando a Rei estupidamente, embora ela não tenha mais pensamentos no namorado morto dela. Saiko intervém com a sua espada de madeira e, junto com Kota, eles tentam o seu melhor para manter a linha de defesa que continua recuando por conta da sua enorme desvantagem numérica. Como resultado dos seus números inferiores de dinheiro e tecnologia, eles decidem que eles ainda têm uma chance de lutar, então eles seguram o rifle ainda amarrado à Rei e começam a atirar, enquanto usam os seios dela como apoio para amortecer o recuo. Enquanto a batalha se arrasta, Saya decide ajudar pela primeira vez ali na sua vida, embora ela não saiba usar uma arma. Ela diz a eles para não se preocuparem com ela, porque ela pode descobrir sozinha como fazer. Quando o zumbi se aproxima dela, ela enlouquece e da forma mais clássica possível ela bate na cabeça e derrama um pouco de suco cerebral. E isso de alguma forma energizou ela para tudo em si nessa batalha. Mas apesar dos seus esforços todos aí, o número de mortos-vivos que se aproximam deles não mostra sinais de diminuir nem tão cedo. O Takashi então tira o seu rifle de Saya e segue em direção ao centro dos mortos-vivos junto com Saiko, para poder fazer um barulho alto ali na esperança de afastar os mortos-vivos do grupo principal. Só que esse plano acaba falhando, enquanto os zumbis continuam sua marcha em direção aonde estavam as outras mulheres. Alice logo começa a chorar, ela pode acabar perdendo a sua nova família, assim como a sua mãe e o seu pai morreram por causa dela. Mas o Kota já se decidiu e tá prestes a jogar ela por cima da cerca para um lugar seguro. Então o grupo de bombeiros aparece com um monte de equipamentos estranhos que são apenas o suficiente para explodir cada um dos zumbis e salvá-los. Eles agradecem ao líder do grupo por salvá-los, ao que ela responde que é o seu dever como mãe da Saya fazer isso tudo. Embora o grupo principal tenha sido salvo, Takashi e Saiko precisam abrir o caminho pela cidade se eles quiserem encontrar com os outros. Takashi lidera um caminho ali numa rua para eles chegarem numa loja de motociclistas, aonde planejam pegar emprestado uma moto para uso deles. Saiko diz que isso vai fazer muito barulho, né, para andar de moto, e que em vez disso eles podem usar um veículo mais furtivo, que também funciona com água. Eles usam então um novo veículo para escapar dos seus perseguidores, descendo a encosta íngreme, onde eles aprendem que os zumbis não podem andar nas escadas. Apesar dessa vantagem aí, eles são incapazes de tirar eles completamente do caminho. Takashi arrisca entrar no rio então, onde os mortos-vivos certamente não seriam capazes de seguir eles, e uma vez que os zumbis decidem da perseguição, Takashi solta um suspiro de alívio. Apesar de ser imediatamente repreendido por Saiko, né, que diz pra ele que é errado um homem de verdade suspirar.
Eles decidem fazer uma pausa perto de um banco de areia, onde planejam relaxar até um grupo de zumbis se espalhar uniformemente pela cidade. Ao anoitecer, eles tentam a sorte novamente na cidade, verificando várias rotas que podem levar eles com segurança até a casa da Saya. Takashi entra num rio mais uma vez e deixa a garota toda molhada pela segunda vez no dia, né? Um ícone o cara. Ele prende o acelerador do veículo, fazendo com que ele fique circulando ali, e definitivamente ele atrai os zumbis para essa área e fazendo eles saírem furtivamente do parque pela entrada leste, assim como os zumbis se reuniram. Saiko assume a responsabilidade por limpar o caminho deles com a sua espada de madeira. Ela brilhantemente derruba os zumbis elegantemente, como uma obra de arte. Mas para do nada quando encontra alguns bebês zumbis. Ela congela no lugar e fica apavorada e quase é mordida por eles. Só que o Takashi rapidamente intervém, tirando ela do caminho e eliminando os bebês. Ele rapidamente encontra refúgio ali num santuário deserto no alto da colina. Apesar de segurança ali recém-descoberta, Saiko ainda está traumatizada demais para falar uma única palavra. O Takashi encontra uma espada de aço de verdade no altar do santuário e dá pra Saiko, né, conta pra ela. Ela decide trocar as suas roupas molhadas perto da luz e quando termina, Takashi tenta aliviar o clima. Começa a falar, bisbilhotando o seu passado, né, que deve ter desencadeado algum problema nela de alguma forma. Mesmo sem perguntar, ela implora ele pra ouvi-la, enquanto compartilha a história no motivo do seu trauma. Ela alega que um estranho atacou ela no passado, né, a caminho da escola pra casa. Uma noite, ela usou a sua espada de madeira pra se defender e acabou ferindo esse homem tão severamente que ele acabou falecendo. Mas que ela não estava realmente agindo em legítima defesa. Em vez disso, era como se fosse uma samurai sedenta por poder, que gostava de exibir suas habilidades. Ela revelou que é uma pessoa terrível e que sente prazer na violência. No entanto, Takashi discorda, porque viu ela lutar muito bem desde o primeiro dia da pandemia dos mortos-vivos. Ele tenta acalmar ela por isso, e eles se deram bem naquele final de noite. Sim, garoto, é isso que você tá imaginando. Na manhã seguinte, encontram-se cercados por vários mortos-vivos, apesar de não fazerem nenhum som que possa atraí-los. O Takashi assume uma postura aí, pronta para lutar pela sua vida, mas percebe que Saiko basicamente desistiu de viver por causa dos seus pecados passados. Ele a motiva e confessa o seu amor e admiração por ela, até que ela realmente reconheça isso tudo e saia do seu estado de desânimo. Com um mau humor patético, ela saca sua lâmina e começa a cortar todos os mortos-vivos com tanto prazer e um olhar de satisfação, cada golpe que ela faz deixando ela mais excitada. Ela mostra sua bela esgrima matando todos os mortos-vivos do santuário. Depois da limpeza, eles percorrem a cidade antes de chegar à enorme propriedade de Saya. Parecendo exaustos e completamente desgastados, a propriedade é tão grande que ainda tem funcionários realizando trabalhos nos arredores. O Takashi tenta ajudar quando descobre que os homens estão lutando para mover algumas caixas, mas eles se recusam e dizem que ele deveria deixar os adultos cuidarem dessas coisas enquanto ele está livre para brincar. Parece que todos, exceto ele, já estão estabelecidos naquele lugar, incluindo a Saiko, com quem ele teve um breve momento estranho graças às suas travessuras no santuário. De repente, todos ouvem a Saya gritando com raiva nos andares superiores, e o Takashi decide ver como é que ela tá, mas ela diz a ele para não se preocupar e não dizer mais uma palavra enquanto passa rapidamente por ele. Sua mãe, com quem ela estava zangada, tá sempre seguindo ela de perto ali, junto com a beldade de cabelo roxo, ao contrário da sua filha, ela é muito calma, linda e age como uma dama. No caso da Saya, acho que a maçã caiu longe da árvore, né? Ela não puxou muito a mãe. Enquanto o Takashi elogia a casa, ele pergunta a ela se ela tá planejando ficar na mansão até que os casos de mortos-vivos sejam resolvidos. E ela responde explicando que planeja levar alguns dos seus homens capazes, né, de lutar para uma usina, onde foram implantadas justamente porque sobrou do local para estabelecer uma nova base de operações ali no outro extremo. Enquanto o Kouta tá trabalhando nas suas armas, um homem diz a ele que não deve brincar com uma arma porque ainda é uma criança. A Saya deixa claro que seu amigo acertou uma contagem de mortes ali em 5 números. Mesmo que ela tenha exagerado, ela conseguiu assustar os homens ali que estavam tentando levar uma vida fácil dentro da propriedade, né? O Kouta estava impressionado com a forma como ela lidou com essa situação e informa que tem um problema maior, porque se eles saírem com os adultos, serão tratados como crianças e eventualmente amolecerão. Então, eles decidem se reunir todos numa gangue para decidir se ficariam ou seguiriam seus caminhos separados, com a maioria da gangue apoiando o movimento de ficar e relaxar, como qualquer ser humano normal escolheria, né? Porque quem gostaria de voltar para um festival de zumbis só porque não quer receber ordens? Ela explica que seria sensato ficar perto das pessoas que têm experiência militar e tem uma organização muito mais bem feita, né? No entanto, a Saya tem uma opinião diferente, porque assim como ela, ninguém gosta que digam o que fazer. Ela deixa claro que adora os seus pais pela rapidez como eles se mudaram e garantiram completamente a propriedade para eles, né, uma vez que essa pandemia começou, mas ela tá farta da tirania da sua mãe e não tolera mais isso tudo. O Takashi agarra ela pelo peito e começa a gritar para ela engolir o seu orgulho estúpido, porque deveria estar grata pelos seus pais ainda estarem vivos, diferente deles e de todos os outros, né, que estavam sem esperança.
Quando as coisas se acalmaram, eles percebem então que a chegada de um homem mais importante da família rolou. O chefe da máfia, o pai da Saia. Finalmente ele pode ver como um homem de verdade é quando ele se reúne com todos do quintal e mostra a eles como é um zumbi e também como lidar com eles na pior das hipóteses possíveis. Ele desembanha sua espada e mata esse homem morto-vivo que também era o seu melhor amigo sem hesitar. Ele nem tacou aquele discurso de comandante Irving nas pessoas, né, com as bombagens de Tatakae, na esperança de motivar todo mundo. Ele só mostrou ali a fonte decapitada flutuando na fonte de água como se fosse uma bola de futebol. Só assustou mais do que todo mundo, mais do que um discurso bem falado, né? E o Kota percebeu que o pai da Saia usava uma katana, o que leva a explicar que essa é uma arma totalmente ineficaz, porque não pode cortar os ossos e sempre quebra depois de algumas mortes. Saiko fez ele entender que tem muito mais no uso de uma katana, mas ela só acaba irritando ele. Na tentativa de acalmá-lo, ele manda o Takashi calar a boca, mal atira uma arma que entra na mansão. Takashi segue o exemplo em vez da tentativa de resolver as suas diferenças antes que seja tarde demais. Na porta, Alice faz ele prometer que faria as pazes com Kota, encorajando ele a tentar entender o ponto de vista do Kota e conversar depois disso, né? Alguns momentos depois, Alice informa Takashi que Kota teve alguns problemas com os homens no quintal. Ele se recusa a entregar os seus bebês para ele, falando que são para os seus amigos, o que provavelmente pode atirar neles melhor do que qualquer outra pessoa ao redor, e os homens tentam se juntar contra ele. O chefe dele chega dramaticamente ali como sempre, fazendo uma pose de Jojo e se apresenta novamente, mesmo que todos já saibam o nome dele. Eles dizem que não podem fazer o garoto desistir das suas armas, porque sem elas ele seria apenas mais um Kota, um cara normal e inútil. Novamente o Takashi intervém bem a tempo e afirma que o Kota foi o que protegeu a filha dele com as suas habilidades desde o início da pandemia dos mortos-vivos. O grupo também fica ao lado dele, votando a favor das suas habilidades como se suas vidas dependessem disso. A Saia informa ao pai que não tem o direito de falar mal do Kota, porque ele foi quem fez o seu trabalho por ele, protegendo ela desde o começo de tudo. Embora tenha conseguido convencer o chefe, surge uma outra pergunta: por que eles deveriam ter permissão para usar essas armas livremente? Os outros ocupantes não têm ideia sobre todas as monstruosidades vagando por todo o Japão, e eles pensam que são apenas estudantes do ensino médio. A mulher tenta então incitar o povo a se rebelar contra sua família ali, e em vez de ouvir os estudantes do ensino médio bêbados que na verdade acreditam que os zumbis são reais, as pessoas crédulas se recusam a acreditar que os mortos-vivos estão realmente comendo as pessoas. E o grupo não tem escolha a não ser deixar eles com essa ignorância ali enquanto o chefe e a Saiko conversam sobre diferentes tipos de katanas numa sala fechada. Ele então entrega a ela uma lâmina rara, que ela acaba não aceitando imediatamente, mas ele diz pra ela que tem que aceitar isso aí como uma gratidão por proteger a sua filha. Ela se torna mais útil e sugere que a lâmina seja dada ao Takashi. O líder do grupo acrescenta que, embora Takashi seja um homem capaz, ele tem algo que faz o seu coração vacilar, então tá confiando a ela a segurança da sua filha. Takashi classifica cada membro da equipe em várias classes ali, como os lutadores, como o intelecto do grupo, curandeiro e até o mascote do time. Por outro lado, ele sente que não realmente tem um papel especial como os outros e não tá apto para liderar. Só que a Rei diz a ele que ele tem habilidade sim, e sempre foi assim, né? Ele sempre conseguia fazer as coisas mesmo sem coragem, mesmo com a covardia dele. Ele faz tudo pela razão. Por conta disso, ele deve ser o mais adequado para liderar eles. Por isso, ela também decidiu lutar por seu amor. Agora já é tarde demais, né? Porque ele já pegou a garota do bastão de madeira, Saiko, naquela noite. Takashi informa ao chefe sobre seu plano de procurar os seus pais em vários locais do trabalho. O chefe diz a ele para considerar isso, já que planejam deixar a propriedade em 2 dias. Mas ele diz que podem partir sem eles se não conseguissem voltar nesse período. Todos ficam tão chocados com a roupa de Saiko que perguntam se ela tá mais interessada em seduzir as pessoas do que matar os zumbis. Ela simplesmente sorri para as garotas, alheia ao que estão tentando insinuar, mas prometendo ser de uma ajuda de agora em diante, né? Porque ela tem uma nova katana braba. Nesse momento, Rei aparece para a entrada ali e corre em direção a eles com sua arma no seu braço. Descobre-se que o professor hipócrita é filho de um senador corrupto que teve uma briga com o chefe de polícia e decidiu abordá-lo alternando suas rotas, o que acabou fazendo com que eles repetissem em 1 ano. Saia se lembra que não deve matá-lo para não se tornar a assassina que mancha a reputação da família nobre. No entanto, o chefe aprecia e diz a ela para matá-la, porque sabe do comportamento desprezível do professor, que é um traço geracional. Takashi tenta impedi-la, mas é impedido por Saiko, que sente que Rei deve tomar a decisão sozinha. O homem diz a ela que será capaz de viver consigo mesma se ela assassinar a sangue frio, fazendo com que ela faça uma pausa por um momento para considerar suas ações, antes de abaixar a arma e ir embora sem machucar esse cara. O cara lança um olhar com total humilhação em seu rosto, o que faz com que o chefe mande ele e os seus membros do culto para fora da propriedade. Na chuva, no final do 5º dia da pandemia de mortos-vivos, grandes nações como os Estados Unidos e a Rússia começaram a disparar mísseis um contra o outro ali, como último recurso para poder garantir os seus países, né, que tenham as melhores hipóteses de se reconstruir mais pra frente, quando o mundo começar a se recuperar. No dia seguinte, cara, os grupos se preparam para partir, quando de repente a professora dos melões informa que se lembrou do número de telefone da sua amiga, que faz parte da equipe de um assalto
assalto especial. Ela então pega emprestado o telefone do Takashi para falar com ela, mas quando começam a conversar, tem uma luz brilhante no céu que frita tudo. De repente, todos os dispositivos elétricos, como armas, lasers, computadores eletricamente operados e pontos de telefone funcionando, param. Saya explica que essa luz que eles viram foi o resultado de um ataque PEM, causando uma explosão nuclear na atmosfera, enquanto ela explica que os seus pais participam de uma conversa e perguntam o que eles podem fazer uma remediação da situação. Ela revela que alguns carros clássicos ainda possuem funcionamento, principalmente se tiver um engenheiro competente que consiga ajustar eles um pouco. Ao mesmo tempo, o que a comoção no portão chama a atenção de todo mundo porque uma ordem de zumbis se aproxima da propriedade. O chefe ordena que os seus homens fechem imediatamente o portão. No entanto, o zumbi consegue entrar no último minuto e os guardas, que não têm experiência em lutar contra zumbis, começam a entrar em pânico, mas o gordo dá um tiro na cabeça deles tão rápido, provando sem qualquer dúvida razoável que ele é muito valioso, cara. A mãe da Saya imediatamente muda para o modo Lara Croft e entrega suas armas ali. O Kota tenta se conter com o nariz sangrando e adora a deusa diante dos seus olhos. Só que a Saya nem permite isso daí, né? Eles então esperam pacientemente enquanto os mortos-vivos derrubam o portão com seu imenso número e imediatamente começam a atacar e festejar com todos no local. O grupo de senhoras que se recusam a acreditar na violência é o primeiro a ser comido vivo. Quando eles são confrontados com uma escolha entre a vida e a morte, ela pega uma faca e ataca freneticamente os zumbis. No final, ela também acaba sendo devorada pelo número esmagador de mortos-vivos, e enquanto tá cercada, ela grita enquanto eles a devoram. Takashi rapidamente enfrenta os zumbis que se aproximam da entrada com a sua espingarda, apontando para os seus peitos, como se tivesse aprendido a explodir esses caras. Saiko usa a quinta forma do estilo da respiração zumbi para matar todos os inimigos que encontra, e a Rei se junta a essa luta também, assim como Kota, que é auxiliado por Alice, que chega na hora de recarregar. Enquanto a batalha se arrasta, o chefe decide uma jogada inteligente, que seria evacuar as instalações. Mesmo que a Saya argumente que isso é uma má ideia, faz mais sentido, né? Porque tem muitos zumbis ali e eles não vão conseguir derrubar todos os zumbis porque eles já entraram pelo portão. Eles não estão seguros dentro da casa. E ele diz ao grupo para pegar sua filha por conta própria ali e ir pro seu próprio caminho, enquanto eles encontram uma maneira de proteger os seus próprios homens. Eles vão então primeiro para a oficina verificar se o tanque ainda tá funcionando, mas o mecânico explica que vai precisar de um pouco mais de tempo para consertar o dano se eles planejam usar ele para escapar. Com isso, eles então empatam uma linha de defesa ali em frente à garagem para poder conter os zumbis até que o carro esteja pronto para se mover, que seria o mais importante, né? Saya acaba salvando a Shizuka com uma arma, pensando que fosse apenas uma decoração, e eles finalmente conseguem ligar o carro graças ao incrível mecânico, que também promete ganhar tempo, quando ele sai da propriedade de uma velocidade absurda e muita felicidade, deixando os adultos para trás enquanto se dirigem para a cidade. Graças à professora dos melões e às suas incríveis habilidades de direção, eles conseguem passar por vários espaços estreitos sem diminuir a velocidade, até que finalmente passam por uma área cheia de grupos de mortos-vivos, e na manhã seguinte eles se encontram enfrentando uma horda de zumbis na estrada, mas todos ficam tão acostumados a lutar, instintivamente sabem como assumir os seus papéis enquanto se preparam para o 6º dia desse inferno na pandemia de mortos-vivos. E assim, a gente finaliza mais um recapzão aqui no canal. Se você curtiu, capricha no likezão e não esquece de se inscrever e ativar o sininho também, mano, porque a gente vai trazer muito mais recaps como esse aqui, beleza? Tamo junto sempre, família, aquele forte abraço e eu fico por aqui. Tchau!